Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Oi, bom dia para você. O clima está impactando muitas produções. A safra de tomate industrial deste ano, por exemplo, está retrocedendo e deve voltar ao patamar de 2 anos atrás. O El Niño e a alta proliferação de pragas, como a mosca branca, vão impactar a safra do tomate industrial esse ano. A informação é da Tomate BR, Associação Brasileira dos Processadores e Utilizadores de Tomate Industrial, que prevê produtividade próxima a 2022. O tomate transplantado entre fevereiro e março sofreu com o excesso de chuva. De uma maneira geral, a umidade compromete a planta do tomate. E, além disso, houve uma migração da mosca branca que traz uma virose para o tomate. Isso aconteceu devido à soja, que foi colhida tardiamente em algumas regiões. De acordo com a entidade, que representa 85% do setor, a área de cultivo deve ultrapassar 19 mil hectares. A estimativa de produção gira em torno de 1.700.000 toneladas. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de tomate do mundo. E apesar do impacto em 2024, a projeção é de aumento para os próximos anos. Até 2029, o mercado deve movimentar mais de 261 bilhões de dólares. Para isso, o produtor deve estar atento a fatores hídricos, de clima e de solo, além de promover a nutrição adequada às plantas. A temperatura também é fator determinante para a rentabilidade da cultura. O ideal é uma variação entre 10 a 34 graus. Temperaturas a mais ou a menos, nós precisamos intervir como manejadores aí de estresse proporcionados pelo clima. E hoje o agricultor conta com diferentes ferramentas, nutrição, bioestímulo, para suportar aí diferentes intempéries que podem ocasionar aí durante o período de desenvolvimento da cultura. O estado de Goiás lidera a produção de tomate industrial. Já as regiões Sudeste e Sul lideram a produção de tomate para mesa. Outros estados compõem essa importante produção de tomates de mesa, como estados do Ceará, especificamente Serra da Ibiapaba, e estado do Rio de Janeiro. Consumidores do Rio Grande do Sul e de São Paulo enfrentaram alta no preço do tomate em maio. O produto chegou mais caro nos pontos de venda. No Sul, inclusive, o valor subiu em média 12%. Já em São Paulo, a alta foi de quase 10%. Entre os fatores que contribuíram para a elevação estão o clima e a logística, que afetaram a produção e também a oferta do produto. O preço pode se manter alto se as condições que contribuíram para o aumento persistirem. Agricultores seguem contabilizando os prejuízos no sul do país. Atividades agrícolas e industriais continuam paralisadas. A tragédia climática foi devastadora para a economia gaúcha. As piores cheias da história do Rio Grande do Sul deixaram campos agrícolas sem serventia a empresas paralisadas. As medidas mais prementes agora é restabelecer o ir e vir, a mobilidade, porque com a mobilidade a gente chega com medicamentos, suprimentos, as indústrias conseguem transportar seus produtos prontos e as matérias-primas. O estado tem atividade econômica baseada na agropecuária, dedicada em primeiro lugar ao cultivo da soja. A atividade industrial é orientada em grande medida aos setores de carnes e manufatureiro. 9 em cada 10 fábricas foram afetadas. Uma pesquisa preliminar publicada pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul estima que grandes proprietários perderam até 25 milhões de reais. E a nossa preocupação como entidade é dar estabilidade e conforto para que as empresas retomem sua produção e que nós tenhamos conforto para as famílias dos funcionários que trabalham na região. O governo federal anunciou até agora, entre outras medidas, uma linha de financiamento de 15 bilhões de reais com juros baixos e a negociação de dívidas de créditos rurais.
O apoio é considerado insuficiente pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Isso vai ser muito difícil, né? A gente aí já conta aí estamos fazendo as contas, temos que vender alguns animais, né? Se desfazer de alguma parte do plantel. Ou se a passagem de inverno também não andar bem, do jeito que a coisa está indo esse ano, não descarta nem a possibilidade de, quem sabe, parar com a atividade. Com um dos maiores PIBs do Brasil, o Rio Grande do Sul sofre há um mês com os efeitos das chuvas e enchentes, que deixaram cerca de 170 mortos, dezenas de desaparecidos e mais de 600 mil desalojados. O fenômeno é vinculado por especialistas ao aquecimento global. Você, produtor rural, sabia que o Bradesco é o maior banco privado, parceiro do agronegócio brasileiro? Sabe por quê? Ele oferece as ferramentas essenciais para qualquer momento do seu ciclo produtivo e tudo aqui, na palma da sua mão. Eu estou falando do app e-Agro. Com ele, você pode pedir seu crédito rural de forma rápida, fácil e 100% online. Você piscou e o dinheiro está na conta. Também pelo app você faz orçamentos e compra de insumos, maquinário e equipamentos das melhores marcas e conhece as principais categorias. Isso e muito mais em poucos cliques no seu celular. Baixe agora o e-Agro ou aponte a câmera aqui para este QR Code. Venha conferir tudo de mais moderno para seu agronegócio e o melhor, com toda a credibilidade do Bradesco, que a gente sabe, né? É indiscutível. e-Agro, o parceiro digital do agro. Uma comitiva do governo federal embarcou no sábado, dia 1º, para a China e Arábia Saudita. O objetivo é ampliar o mercado internacional. O grupo é liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, integra a missão, que tem ainda outros ministros, parlamentares e empresários. A agenda prevê a participação na 7ª sessão plenária da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, COSBAN, nos dias 5 e 6 de junho em Pequim. O grupo também vai se reunir com investidores, líderes empresariais e autoridades dos governos dos dois países. O preço de comercialização da laranja teve valorização de 3%, enquanto o do limão Tahiti recuou. Entre os dias 27 e 31 de maio, a queda de temperatura, o feriado e o período de final de mês reduziram a demanda por laranjas no mercado in natura. Mesmo assim, a média semanal de comercialização da pera na árvore foi de R$ 82,00 a caixa de 40 quilos, aumento de 3% em relação ao período anterior, devido à baixa oferta. No caso do limão Tahiti, a qualidade das frutas colhidas continua abaixo da esperada, o que valoriza as com melhor padrão. Apesar disso, a Tahiti foi negociada a R$ 37,00 a caixa de 27 quilos, colhida, recuo de 0,52% em relação ao cobrado na semana anterior. Já a tangerina Pocã, após semanas de desvalorização, voltou a subir, com diminuição da oferta da variedade, que teve média de R$ 59,00, alta de 2% no mesmo comparativo. Produtores de café denunciam que foram vítimas de um calote milionário. Eles entregaram toda a produção para uma empresa que desapareceu com os grãos e não pagou os contratos, que chegam ao valor de R$ 500 milhões. Investimento alto para produzir café tipo exportação. A produção de 2023 teve um gosto amargo para um grupo de agricultores de café da região de Varginha, em Minas Gerais. Eles entregaram milhares de sacas do grão ao grupo MCC, Specialty Coffee Exportadora, e não viram a cor do dinheiro. Os produtores assinaram contratos com a empresa que negocia café principalmente com o mercado internacional. A sede da MCC fica em Varginha. A safra dos produtores da região foi entregue no segundo semestre do ano passado. Os contratos que não foram pagos pela MCC chegam a R$500 bilhão. Porque nós estamos falando de mais de 300 famílias que entregou café para eles, mais de 300 produtores que entregou café para eles. Tudo o que colheu na lavoura, Maria Elizabeth entregou à MCC. Pelo contrato, deveria receber R$156 mil. A gente já vem assim com uma vida regrada. E aí agora vem um prejuízo desse, você não tem de onde arrancar. Paula vive o mesmo sufoco. Espera o pagamento de R$400 mil que a MCC deve a ela. Dependo desse dinheiro para conseguir
cumprir meus compromissos também. A empresa MCC ganhou a confiança dos produtores de café da região de Varginha depois de 8 anos fazendo bons negócios com eles. A parceria era tanta que um grupo formado por 32 agricultores entregou toda a safra de 2023 sem receber sequer entrada. De uma hora para outra, a MCC, que deveria intermediar a venda dessa produção, alegou que estava quebrada e não pagou ninguém. Para os agricultores, já são 8 meses sem dinheiro, sem respostas e o principal, onde foi parar o café? A gente quer saber onde está o café ou aonde está o dinheiro, para tentar, a partir daí, negociar, né, e justificar para os nossos clientes a possibilidade de algum tipo de plano viável, né? O advogado da MCC tentou explicar o paradeiro de toneladas de café. Eu não conseguiria lhe apontar aqui especificamente qual o destino, mas posso lhe dizer que toda a formatação e todo o balanço contábil está dentro dos processos, dentro dos autos. Em outubro do ano passado, os agricultores foram surpreendidos com a notícia de um pedido de recuperação judicial feito pela MCC. Esse instrumento jurídico é uma tentativa legal de reorganizar as finanças e evitar a falência. Os produtores dizem que a proposta da empresa é começar a pagar a dívida só em 2026, desde que os agricultores continuem fornecendo o café para a MCC. Acho até um pouco indecente, até bem indecente, né? A pessoa vai ter que continuar a acreditar, fornecer o produto para uma empresa que já não os pagaram e receber o valor do passado daqui 2 anos. Um inquérito na Delegacia de Fraudes Fiscais em Belo Horizonte investiga o calote milionário. A Polícia Civil informou que o caso está em sigilo. A MCC continua de portas abertas. Os rumos da recuperação judicial devem ser decididos nos próximos dias. Nossa parte fizemos. E a parte deles? Com o impacto das mudanças climáticas em várias produções no campo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o próximo Plano Safra deve estimular o plantio de produtos básicos da alimentação brasileira para a formação de estoques públicos. O programa, anunciado sempre no mês de junho, tem o objetivo de estimular a produção agropecuária com empréstimos a juros mais baixos. E quem chega para fazer uma análise é o economista Igor Lucena. Bom dia, Igor. Muito bom ter você aqui comigo no Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer estar aqui com você. Igor, o Plano Safra sempre é muito esperado porque é quando realmente o produtor rural fica conhecendo as iniciativas de governo. E esse ano, com esse cenário climático todo adverso, é ainda mais esperado. Que tipo de ação você acredita que vai aliviar aí para o produtor rural? Bom, Kelly, é importante dizer que o Plano Safra é um dos planos mais importantes do ponto de vista de subsídios governamentais que o Brasil tem, de uma maneira geral, né? A gente fala muito sobre subsídio e sobre operações de crédito no país como uma necessidade. E, claro, o crédito é fundamental para que a gente tenha o desenvolvimento do setor agrobrasileiro. Para esse ano, né, a safra 24-25, a gente está esperando aproximadamente 550 bilhões de reais de investimentos em créditos subsidiados, ou seja, algo em torno de 25% a 26% mais do que na safra passada, e esses valores vão ser divididos em todo o Brasil. Agora, o grande questionamento não é sobre a quantidade, acho que o valor de recursos alocados ele é suficiente, até porque o Brasil se torna, ano a ano, o grande player global do ponto de vista de produção agrícola. O grande questionamento é como isso é alocado do ponto de vista externo e externo. Isso porque quando a gente viu uma queda na produção, por exemplo, de arroz ou outros gêneros agrícolas, isso ocorre porque existe uma decisão individual dos produtores de fazerem produções daqueles gêneros alimentícios que eles são que têm um maior valor no mercado global. Isso porque quando a gente fala de soja, milho, arroz, feijão, todos esses itens são commodities. Eles têm um preço de saca internacional e que não depende única e exclusivamente do Brasil. Então, historicamente, a gente não teve grandes problemas com isso. Agora, o que vem à mesa, literalmente, é a seguinte situação. A partir do momento que os produtores têm suas decisões individuais,
e o governo vê que existe um risco nacional, e aí são objetivos e pontos de vista diferentes, né? O objetivo do produtor é maximizar o seu retorno do investimento. O objetivo do governo é garantir também um estoque de abastecimento nacional. Aí cria-se um conflito, porque a gente não sabe exatamente qual é a melhor maneira hoje, no século XXI, para fazer esse tipo de situação. No passado, a gente tinha os chamados estoques públicos, mas era um outro tipo de situação onde os mercados globais não eram interconectados. Quando a gente teve essa situação de mudanças climáticas, Kelly, a gente imaginava que isso ia ter um custo, mas o grande problema era a gente não tinha como quantificar esse custo. E a partir da tragédia do Rio Grande do Sul, será possível quantificar qual vai ser o incremento de custo na produção e quais vão ser os chamados custos de oportunidade. Exatamente. Inclusive tem um dado, a gente vai destacar na manchete agora, sobre a redução, inclusive, da produção de arroz e feijão. Todo mundo sabe que são itens básicos da nossa alimentação, isso nos últimos 16 anos. Ou seja, vem justamente ao encontro do que você dizia agora há pouco, né? Cabe ao produtor saber qual que é a sua melhor opção de negócio. Agora, no mundo conectado, quem exporta, inclusive, fica de olho nas necessidades internacionais, porque o recebimento é em dólar, né? E o gasto em insumo também. Exatamente, Kelly. E aí a gente tem uma produção toda em dólar. E aí, o que acontece? O Brasil pode sim passar por um problema de abastecimento de produtos nacionais. A gente está falando de feijão, arroz, como você disse, que ao longo do tempo vem caindo. Porém, existem soluções diferentes para resolver esses problemas. Uma solução que o governo coloca, e que ao meu ponto de ver não seria você dar um incentivo para as produções especiais de arroz e feijão, para que aquelas pessoas façam esse tipo de plantio, e depois o governo faria a compra dos chamados estoques públicos, utilizariam as SEASAs e outros organismos. Só que isso leva bastante questionamento, porque o governo não pode variar o preço de compra. Então ele vai estabelecer um preço já de arroz e feijão para fazer a compra dos produtores. E se acontecer uma mudança drástica no preço desses produtos no mercado internacional, o governo vai ser capaz de fazer esse realinhamento? Muito provavelmente não, porque existe toda uma questão de órgãos de controle em relação às compras públicas. Um outro ponto. Vão existir taxas de juros diferenciadas. Então, se você planta milho, soja, você vai ter um tipo de taxa. Se você planta a subsistência nacional, né, arroz, feijão, a taxa vai ser mais barata, para isso influenciar o produtor. Esse é um grande questionamento. Eu, particularmente, entendo que, apesar da nossa produção diminuir de arroz e feijão, o mercado interconectado faz com que a gente possa importar produtos e, dependendo da quantidade de importação e dos impostos de importação, isso supre a necessidade natural e a necessidade de abastecimento das famílias. Então, o que ocorre é que nós vamos assistir, né, com a declaração que ainda não está totalmente finalizada do ministro, é se a nova visão do Plano Safra é uma visão que envolve mais mercado ou uma visão que envolve mais um propósito estatal. E eu tenho muito um questionamento de quando a gente entra muito com o Estado em alguns setores que o mercado já funciona bem, Kelly, se isso não termina bagunçando os preços e no final tudo sai mais caro para o consumidor final. Ô Igor, mas só para deixar todo mundo aqui no mesmo pé, para a gente entender, vamos dar um exemplo aqui. Em relação à saca de trigo, por exemplo, se o valor fixado for R$ 78,00, né? Se o produtor não encontrar o comprador por esse valor, o governo vai lá e garante esse preço. Mas, ao mesmo tempo, ele tem liberdade de negociar com as empresas e também receber mais caso outros mercados avaliem e paguem realmente um valor superior, não é? Exatamente. Usando o seu exemplo, Kelly, imagine uma saca por R$ 78,00 de trigo que o governo chega e diz, olha, produtor, eu vou aqui comprar sua saca de trigo, você precisa produzir trigo a R$ 78,00. E para isso eu vou te incentivar. A sua taxa de juros, em vez de ser 1,5% ao mês, vamos supor que vai ser 1%, mas você tem que produzir trigo nessa sua operação. Se isso ocorrer, você tem a safra e o governo compra essa safra de trigo.
por esse preço, e aí isso vai para o estoque público, que garante o chamado abastecimento nacional, e depois isso é revendido nos mercados para as populações em todo o Brasil. Mas imagine a seguinte situação: estoura uma nova guerra, um avanço de conflitos na Rússia ou na Ucrânia, e a saca sobe de 78 para 85. Automaticamente, esses produtores vão, obviamente, continuar pagando o juro subsidiado do governo, menor do que o pré-estabelecido, mas vão vender no mercado internacional. Então, o que acontece na prática é que o governo estaria entrando com um subsídio, óbvio, mas sem a garantia de que no futuro eventos externos não iam impactar o preço do ativo, da commodity, né, no caso o trigo. Se isso ocorrer, basicamente a gente estaria subsidiando em excesso uma produção e não teríamos a garantia dos estoques públicos, porque eles não estariam sendo preenchidos. Então esse é o meu grande questionamento sobre os estoques públicos. Será mesmo que em um mundo com a confusão geopolítica que a gente está assistindo, nós vamos ter condições de fazer o gerenciamento dessas commodities, arroz, trigo e outros elementos? Eu tenho uma visão de que seria muito mais prático nós termos uma regulação por importação e exportação desses bens. Em relação ao seguro agrícola, Igor, eu falo porque o governo também diz que uma das metas é aumentar o acesso ao produtor, inclusive oferecendo descontos no valor. Esses descontos podem variar de 20% a 40%. Aí eu concordo bastante, Kelly. Eu acho que o governo tem razão por isso, porque o que nós assistimos no Rio Grande do Sul, em outras regiões do Brasil, principalmente no Centro-Oeste, foram produções que perderam basicamente uma parte grande da lavoura, ou quase a sua totalidade, por eventos climáticos adversos. E muitas dessas produções não tinham seguros, não tinham operações de seguros, seja pelo preço, seja por estar em regiões que historicamente não aconteciam nada. Aí, sim, você tem um evento ou eventos climáticos que impactam diretamente não só a renda do setor agro, mas principalmente a subsistência nacional, independente de qual seja a produção. Então, o governo entra com uma política pública, seja ela de subsídio ou de operações compromissadas, para baixar o custo do seguro. Aí sim, eu acho que é uma situação muito benéfica, e acredito que isso tem que expandir dentro do Brasil. As operações de seguro do setor agrícola ainda são pequenas em relação à quantidade de recursos financeiros e também à quantidade de produtos que nós temos. E nós entendemos hoje que os riscos climáticos, não só o que ocorreu no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, vão se acentuar nos próximos meses. Isso é uma realidade nos próximos anos. Então, se você colocar dentro dos custos agrícolas toda essa situação de problemas climáticos que vão acontecer, que nós não temos um parâmetro de quando vão acontecer, a operação de seguro ela não se torna ela não se torna opcional, ela se torna uma essencialidade. Por isso, a importância do governo de fazer não só o aporte do ponto de vista de baratear o custo de seguros, mas ampliar políticas para que os produtores tenham esses seguros. Essa talvez seja a maneira mais prática e correta para que a gente possa impedir problemas na nossa produção nos próximos anos. Pois é, e se as mudanças climáticas vão continuar impactando demais o setor, Igor, você que além de economista, também é especialista em relações internacionais, gostaria da sua análise sobre como o mercado internacional se comporta quando, por exemplo, não consegue receber o produto que foi confirmado tempos atrás. Tudo bem, houve um imprevisto, mas o mercado deve buscar outros parceiros comerciais, né? Exatamente. Muitas vezes que grande parte das produções já estão vendidas, né? A gente tem aquelas chamadas produções de opções ou produções de futuros, ou seja, aquela plantação que está sendo feita hoje no Brasil, ela já tem um preço pré-estabelecido, seja naquele momento ou preço futuro, e ela às vezes já está vendida. E quando ocorre uma situação como essa, o seguro é fundamental, primeiro, para que haja a subsistência do produtor e também que ele não perca os seus recursos financeiros. Segundo, o recurso também entra para que aqueles produtores que têm compromissos de produtos possam comprar, muitas vezes, de outros países e fazer a entrega por via de terceiros, né? Isso aconteceu muito já no Brasil e na Argentina,
quando o trigo afetava uma região do país ou do outro país. Então, com as operações de seguros e swaps, um país terminava cobrindo as entregas dos outros. Então, isso é muito importante dentro dessa operação do agro, mas isso vai ser uma realidade ainda mais próxima. E os efeitos climáticos não vão só fazer com que isso avance, mas a grande parte dos países consumidores, União Europeia e China, também vão procurar diversificar seus fornecedores. A África já é um dos grandes produtores de alguns gêneros, como, por exemplo, castanha, que era muito forte no Nordeste do Brasil e hoje concorre. Então, o Brasil precisa entender que esses eventos climáticos geram também competição e, ao mesmo tempo, geram necessidade de instrumentos financeiros mais fortes para que a gente possa honrar nossos compromissos. Igor, só para a gente fechar, já que a gente ampliou para o mercado internacional, vamos olhar aqui domesticamente. A gente sabe da importância do agro no PIB brasileiro. Quando o agro, por um motivo ou outro, entra em crise, qual seria o efeito cascata aqui internamente? Olha, Kelly, se a gente fizer os efeitos primários e secundários do agro brasileiro, a gente está falando de mais de 36% do PIB. Né? Então, toda a cadeia produtiva que envolve não só a produção, mas também a comercialização, máquinas, equipamentos derivados, sistemas de tecnologia e também a parte de contratações, você tem que o Brasil, ele basicamente anda dentro do agro. Sem o agro, o Brasil não teria o crescimento do PIB, que eu chamo de quase inercial de 2%, ou seja, a gente não cresce mais por causa de indústrias e serviços. Mas o agro garante um crescimento mínimo do Brasil e isso é muito importante. O Brasil ele tem uma capacidade também de acumulação de reservas internacionais de mais de 340 bilhões de dólares no nosso Banco Central, que vem majoritariamente das nossas exportações agrícolas. Claro, vem também um pouco do setor mineral, né, da exploração de minério, de ferro e petróleo, mas o agro é um dos grandes componentes que fazem fechar as contas da nossa balança comercial. Então eu diria, Kelly, de uma maneira geral, que sem a robustez do agro para o mercado brasileiro, o Brasil estaria em uma situação muito negativa do ponto de vista de distribuição de renda e de melhora no consumo das famílias. Eu acredito que não só é fundamental, mas é onde nós somos bons, onde o Brasil é referência e onde os outros setores da economia têm que se espelhar para, de fato, melhorarmos a nossa competitividade em todos os setores. Pois é, com certeza. Não é à toa que o Brasil é visto mundialmente como um celeiro, né, de produção. Né? Nos honra muito morar num país produtor de alimentos. Igor, foi muito bom te ouvir. Bom dia para você. Muito bom dia, Kelly. Bom dia a todos. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e Agro.